Olá, amantes dos pets, papais, mamães dos pets. Eu sou Juliana Trigo, também mamãe de pet, médica veterinária da Ouro Fino Pet. Novamente, estamos aqui juntos no nosso Ouro Fino Pet Cast, na série sobre comportamento animal. E quem está conversando com a gente é o Dr. Luiz Carlos Souza, médico veterinário, especialista em comportamento animal. Dr. Luiz, de novo, seja muito bem-vindo aqui no nosso Ouro Fino Pet Cast. Olá, Juliana. Eu que agradeço o convite, né? E a confiança e a parceria aqui com o Ouro Fino. Sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o assunto que mais me motiva todos os dias, que é falar sobre comportamento e trabalhar sobre comportamento, com comportamento, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é um assunto que as pessoas buscam muito, Dr. Luiz. Então, assim, você se motiva a trabalhar com comportamento e a gente tem muitas curiosidades para te perguntar aqui no nosso Ouro Fino Pet Cast. Muito bem. No nosso programa anterior, nós falamos do lockdown, do home office que veio com o lockdown e os benefícios não só para os pets, mas para os tutores, né? Nós falamos um pouco também do que as pessoas têm buscado com relação a imóveis que trazem um conforto maior para os seus pets e tudo mais, e foi muito interessante o nosso outro programa. E aí agora eu te pergunto o seguinte: depois de um longo período de home office, né, por conta da pandemia, como que ficam os pets com o retorno dos seus donos ao trabalho presencial, Dr. Luiz? Então, né? Vai ser o grande desafio. A gente está com medo, como a gente falou no episódio anterior, é uma preocupação de todos os comportamentalistas do Brasil inteiro, que é saber o que será de nós quando a vida voltar ao normal pós-Covid. Como ficarão esses cães e gatos também? Os pets em geral. Eu não trabalho com pets não convencionais, né, como a gente chama, que são os silvestres e exóticos. Aí eu não tenho muito como falar do comportamento destes animais em específico, mas dentro do que eu trabalho com cães e gatos, a gente sabe que teremos desafios e quem ainda não começou a trabalhar, tem que trabalhar, tem que começar a preparar os seus animais para essa mudança. Então, assim, gente, não tem garantia, não tem, eu mesmo assim que eu fiz tudo, eu segui a risca, mas vida real é vida real. A gente treina super bem, a gente faz tudo certinho ali no treino, nos exercícios, como foi na escola a vida inteira, em que eu acertava tudo nos exercícios, mas na hora da prova eu não acertava direito. Mas por que isso? Porque toda vez que existe um componente emocional envolvido nas atividades, dependendo de como a gente vai lidar, como o indivíduo vai lidar com aquelas emoções, isso pode tirar a segurança dele. E o que tira a tua insegurança é o que vai te dar mais ansiedade ou medo, né? Então, a ansiedade e o medo vem pela insegurança. Então, se o animal ele foi muito bem preparado, ele fica muito bem em casa, então a gente tem uma maior chance desse animal lidar muito melhor com isso. E a dica é essa, é agora que você tem como, por exemplo, se você está em casa, você começou a fazer o exercício, você saiu de casa por 1 hora, você percebe, olhando pela câmera, a importância, que a gente conversou até na live sobre isso, né? Sobre a observação do animal no momento que eu não estou em casa, com a câmerazinha. Hoje a gente tinha aí pela internet vendendo câmeras Wi-Fi, em que a gente consegue observar a casa inteira de como esse animal está. Porque muita gente diz, não, quando eu saio ele não chora. Mas eu já atendi muitos casos que o animal, na hora que o tutor saía, ele não chorava. Mas 15 minutos depois, ele só faltava derrubar o prédio. E a gente tem que aproveitar... Isso é comum, né, Dr. Luiz? Isso é comum. Muito comum. Tanto aquele cachorro que chora, grita, e depois de um tempo ele para, e a gente pensa que ele está bem, mas ele não está bem, muitas vezes. Ele está isolado atrás da porta e você toma como parâmetro somente o choro ou o latido e diz, não, depois ele fica bem. E você não observa, você vai embora e o cachorro fica ali deitado atrás da porta o dia inteiro, não come, não bebe, não faz mais nada, não faz cocô, não faz xixi, ou faz um xixi e esquece da vida, né? Então, sim, a gente precisa trabalhar essa qualidade.
né? O do animal, ele está em casa e ele está bem, ele está tranquilo, ele está fazendo atividades. A gente perceber se esse animal brinca só, e a gente não exceder o tempo tolerável por esse animal. Então, assim, quem está em casa, começar a ter ajuda profissional, porque nem sempre sozinho a pessoa vai conseguir fazer. Então, às vezes, o que a gente mais faz durante todo o trabalho de consultoria com os tutores é frear um pouco a ansiedade dos tutores. A gente está falando da ansiedade. Que às vezes é maior que a do pet. Exatamente, o cachorro está preparado para ficar 10 minutos e aí a pessoa quer já esticar esse tempo para 40 minutos antes da hora. A gente diz, calma, né? O cachorro está pronto para ficar 3 minutos e a pessoa quer deixar 15. Então, calma, vai chegar a hora de você deixar 15. Pode ser até na semana que vem. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é, em comportamento, quanto mais devagar a gente andar, mais rápido a gente avança com esse tratamento, na maioria das vezes. Lógico que vão ter casos e casos, indivíduos e indivíduos. Tem cachorro que eu vou precisar 1 ano para trabalhar tudo. Tem cachorro que, surpreendentemente, aí você me pergunta como, eu não sei, mas tem cachorro que com 2 meses ou 4 sessões, 8 sessões, a gente consegue coisas que, se você me perguntar, eu não sei como foi. E eu não vou saber nunca, e nenhum comportamentalista vai saber, porque a gente tem que partir do pressuposto do indivíduo, e cada indivíduo lida de uma forma com a experiência. Então, não adianta... como ser humano, certo? Então, não Cada um é de um jeito, digamos assim, né, Dr. Luiz? Exato. Muita gente me pergunta, antes de eu ir, a pessoa me procurou por telefone a primeira vez, Luiz, meu cachorro é ansioso, com quantas sessões você consegue resolver? Eu falo, não sei. Impossível. Não sei resolver. Impossível. Acontece muito, eu recebo muito esse tipo de pergunta. Entendi. Mas, e assim, então, vamos pensar que as pessoas estão começando a voltar à rotina do trabalho presencial. Agora, então, é o momento, e às vezes teria já ter começado, né? Um trabalho com o comportamento desse animal para poder ter a separação. E aí você indica, então, buscar um profissional, né? Especialista nisso para auxiliar para que esse animal não desenvolva como que eu diria, uma ansiedade por separação grave. Assim, na ansiedade de separação, a gente não tem como prevenir, né? Então, não existe isso de, eu vou prevenir a ansiedade de separação fazendo todos os exercícios. Lógico, que quem trabalha, quem faz exercício de sensibilização, de contracondicionamento, de local de segurança, o que for, tudo que está ao nosso alcance, tem uma chance muito maior de ou esse animal não apresentar ansiedade de separação, pelo menos no quadro completo, mas que esse animal ele aprenda mais rápido, que o tratamento seja mais curto. Quanto mais cedo a gente começar, mesmo sendo um animal já ansioso, a gente consegue, a gente tem uma chance maior de ter um tratamento um pouco mais rápido, mas como eu falei, vai depender muito de cada um. Atualmente a gente tem algumas atualizações dessa nomenclatura da forma que a gente chama a ansiedade de separação, ela já mudou muito. Então, como a gente tem a ansiedade de separação, a gente tem ela como uma síndrome, né? A gente tem quadros que são algumas sintomatologias que a gente considerava um quadro completo de ansiedade de separação. Era um animal que latia ou chorava na ausência da figura de apego. A figura de apego pode ser um animal, um outro cão, ou a pessoa. Então, latir ou vocalizar, em forma geral, né? Era o animal que destruía coisa em casa, então sofá, cama, rota de saída, tipo comportamento destrutivo, ou ele urinar e defecar em local que geralmente ele não fazia. Geralmente os cães faziam isso em cama, sofá, poltrona, ou no meio da casa, tapetes. Então, se o tutor estivesse em casa, ele não fazia isso. E ele sempre foi o comportamento em que o cão era muito punido, né? Porque chegava e o pessoal achava que o cachorro tinha um plano, porque eu comprei esse tapete persa de R$5.000, ele foi e se vingou de mim. Né? Então é um pensamento... Exatamente isso que as pessoas pensam. Eu acabei de comprar esse tapete, ele sabe que eu fui lá e comprei, então eu vou fazer
o meu xixi nesse tapete. E olha Exatamente. que eu já ouvi muito isso, inclusive aqui em casa aconteceu uma situação parecida e foi com um tapete também. Pois é, mas tem tapete. Eu atendo muita gente que acha que o cachorro sabe quanto foi aquele salto alto caríssimo. Mas tinha um baratinho do lado, ele só foi mesmo. Eu falei, que sorte. Né? Ele sabia, eu gastei R$300 nesse sapato, nessa sandália. Mas peraí, se o cachorro tivesse esse aparato cognitivo tão especializado para saber o que é caro, o que é barato, o que é supervalorizado, esse plano mirabolante, né, como Pink Cérebro, eu não sei o que seria da gente. A gente não tinha como deixar um cachorro dentro de casa. Né? Exatamente. Então, ele não está tentando dominar o mundo, ele não está tentando dominar a sua casa. E eu acho, Juliana, que vale a pena também a gente pontuar algumas coisas em relação a essa questão da dominância. Tá? Então, a gente está falando aí de muita coisa que muita gente pensa que o cão está tentando mandar em você. Eu atendo uma cliente mesmo que chegou para mim e falou que a cachorra dela de 60 dias estava querendo mandar nela. Falei, mas nossa, a cadela com 60 dias já está fazendo isso com a senhora. Olha, esse é um outro discurso comum também. Aliás, a gente está conversando sobre tantas coisas, né, desde o nosso programa passado, que eu escuto demais, que é muito comum. Então é por isso que esse assunto, ele, nossa, atrai demais as pessoas. Que é o que a gente vive no dia a dia. Com certeza, é o que eu ouço todo santo dia. E eu acho que é um trabalho a gente desmistificar isso, e não é com o que eu penso, não é com que outros colegas pensam de opinião própria, é o que a gente observa, o que a ciência diz pra gente. Então, assim, essa teoria da dominância, se a gente for, já foi provado, né, por alguns artigos, alguns trabalhos sérios, em que a teoria da dominância no nosso cão doméstico, ela não existe. Tá? O cão doméstico não existe dominância, não existe alfa, não existe líder, não existe nada disso, não existe essa hierarquia rígida. Muita gente pensa, mas e o lobo? E a teoria do lobo? Beleza. A teoria do lobo, o que a gente acredita hoje é que o lobo e o cão tiveram um ancestral canídeo comum, mas socialmente eles são muito diferentes, né? Então, se você tentar criar um lobo na sua casa como um cão, não vai dar certo. Apesar de que, se você cruzar um cão doméstico com um lobo, vai nascer um animal híbrido, tá? Eles conseguem reproduzir entre eles, mas socialmente são muito diferentes. Então, se a gente for pensar pelo lado para a gente entender um pouco essa questão social dos cães com os lobos, é a mesma coisa. Nós, humanos, somos primatas, mas a gente não tem comportamento arborícola dos outros primatas não humanos, como os macacos mesmo, como os chimpanzés, os gorilas. Então, quando a gente pensa na dominância, animais, o que a ciência diz para a gente, antes que algum biólogo, o pessoal que trabalha com animal selvagem, diga, nossa, não, mas existe dominância. Sim, eu concordo. Existe dominância dentro daqueles animais que fazem grupos e que eles precisam realmente dominar. Fêmeas, alimento, território. Quando a gente não precisa dominar nada disso. Porque a gente tem, mas é o meu cachorro que protege o brinquedinho dele que ninguém pega. E isso é um comportamento possessivo. O comportamento de posse, ele está presente nos cães. Tá? Muitas vezes é estimulado pelos próprios tutores. Que dão um osso pro cachorro, o cachorro dá uma rosnadinha, vou pegar. É a mesma coisa eu te dar uma maleta de $1 milhão e dizer que vou pegar. E ameaçar que vai pegar de volta. Exatamente, não vai. Então, a gente está falando de ansiedade, e esse termo da ansiedade, ela tem passado por algumas atualizações. Fora do Brasil, a gente não tem... eu falei dessas sintomatologias, né? Do latido, do xixi cocô no lugar errado e do comportamento destrutivo. Mas a gente pega muito um animal ansioso que não faz nada disso. Então, hoje a gente tem uma outra nomenclatura que são os problemas relacionados com a separação. A gente tem animais que têm aí problemas relacionados com ansiedade generalizada. Esse animal sofre de forma diferente com a ansiedade. A gente tem as comorbidades com a ansiedade, que seriam as alterações que são das lambeduras psicogênicas, lambedura de pata, lambedura de flanco, os transtornos compulsivos estereotipados que podem estar presentes como uma comorbidade também da ansiedade. Então, a gente precisa fazer aí um filtro muito no diagnóstico de um animal com ansiedade, se aquele problema é realmente uma comorbidade,
ou se é um problema primário, se esse animal, como a gente falou no episódio anterior, se esse animal tem um problema neurológico, que está apresentando aquele transtorno estereotipado, compulsivo, né? Se esse animal realmente, ele, além disso, ele tem também um problema relacionado com ansiedade, está piorando esse transtorno compulsivo. Então é um universo. Hoje a gente considera que como sintomatologia de ansiedade, vômito e diarreia também. Então, mas como isso? Mas a gente entende que o intestino, ele sofre muito ação emocional. Quem nunca teve uma dor de barriga antes de um evento muito parecido, estressante? exato, é muito parecido com a gente, né? Como seres humanos. Então, exatamente. É isso aí. Então, o que a gente sugere, né? Que as pessoas não tentem fazer o diagnóstico, né? Que o tutor não faça o diagnóstico por si só. Nota uma diferença de comportamento. Ele está com ansiedade. Ele está com isso, com aquilo. Leve num profissional qualificado. Certo, doutor Luiz? Porque aí, esse profissional ele vai ter condição de realmente descobrir se é físico, como nós comentamos anteriormente, ou se realmente é um problema de comportamento. Se é um comportamento, ele vai encaminhar para um veterinário como você, por exemplo, que é especialista em comportamento. Então é isso, a gente vai ter uma série de coisas aí, tem muito disso, né, daquele tutor que vai no pet shop e compra um floral por conta própria. Certo. Floral para ansiedade, né? Então, assim, interessante que a gente tenha aquele floral para ansiedade, ele pode funcionar para alguns animais? Pode. Né? Eu não trabalho com floral, mas tem colegas que trabalham, e aquele floral pronto ali, ele pode ser interessante, mas a gente precisa ver se aquele floral vai atender todas as necessidades do seu cachorro, porque assim, muitas vezes esse floral ele pode ajudar, né, como da mesma forma que às vezes a gente pensa numa medicação, quando a gente prescreve uma medicação para ansiedade, e a pessoa pensa que a medicação sozinha, e ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa fazer os exercícios de obediência básica, os exercícios de independência, ele não precisa fazer os exercícios todos que a gente passa, dependendo do quadro, e acaba caindo numa cilada, porque o animal dá uma melhoradinha, ou às vezes não, porque todo medicamento pode ter efeito colateral também. Então, às vezes o animal tem alguma reação adversa também ao medicamento. Então, se o veterinário que está te acompanhando passou um medicamento, não feche o olho achando que está tudo bem. Veja se aquele animal vai interagir da forma que você e o veterinário esperam. Então, mantenha esse contato com ele. Olha, o senhor passou essa medicação aqui, e aí ele está ficando mais agressivo, ele não era agressivo. Então, pontue tudo isso com o seu veterinário, porque ele vai dizer, olha, esse animal ele teve alguma reação adversa. Ou está dormindo demais, está muito sedado. O objetivo da medicação no tratamento não é a sedação do animal, é a diminuição da ansiedade. Então, se ele está dormindo demais, se ele está hipoativo, ou se ele não está aprendendo, é porque precisa ter um ajuste desse protocolo. Então, assim, eu comecei falando do floral, porque é algo que está muito na mão dos tutores, né? Mas perceba que não existe fórmula mágica. Se tivesse, eu sempre brinco com os meus clientes, se tivesse uma fórmula mágica, eu venderia e não seria barato, né? Eu ia cobrar o valor por essa mágica, mas não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É isso aí, realmente não tem como, né? Buscar a orientação de quem realmente entende do assunto, né, doutor Luiz? E aí, bom, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando dessa questão da separação, né? Que pode levar a uma ansiedade, já que os donos eles estão voltando para o trabalho presencial. Mas quem sofre mais? É o cão ou o gato, ou os dois? Porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Muitas pessoas acreditam que os gatos eles não se apegam aos seus donos, e sim à casa. Até hoje eu escuto muito isso, né? Não, olha só, o gato ele é apegado à casa, ao sofá, à cama do tutor. Isso é um mito, certo, doutor Luiz? Não, com certeza. Assim, é um mito. E isso vem de uma certa confusão. Quando às vezes as pessoas me perguntam, Luiz, você trabalha com gato? Eu trabalho. Mas você trabalha com gato ensinando o gato a sentar, deitar, ficar? Eu falei, não, se quiser a gente até ensina. Mas não é o objetivo principal fazer adestramento de gato. Tem alguns colegas e alguns adestradores que fazem
né? Mas para o que eu sou procurado não é para o adestramento. Eu uso sim técnicas do adestramento para o tratamento, mas as intervenções com felinos, e aí eu vou falar, por isso que eu vou falar da confusão, que a maioria das intervenções com felino, elas são ambientais. Elas são ambientais porque o gato, diferente do cão, ele tem um outro tipo de comportamento. Atender um gato comportamento felino é completamente diferente de atender um cão. É a mesma coisa que quem trabalha com cão querer atender um cavalo da mesma forma. É outra espécie, gente, do mesmo jeito. A gente confunde por quê? Porque são pets, porque está na casa da gente. Então não é a mesma coisa, mas nem de longe. São totalmente diferentes. São completamente diferentes. E aí vem essa confusão, porque quando a gente diz assim, ó, as intervenções elas são ambientais. Por quê? A gente precisa atender uma série de comportamentos. O gato ele é vertical, ele precisa de prateleira, ele precisa subir. O enriquecimento ambiental do gato ele é completamente diferente do cão. Pode ser uma bolinha? Pode, mas o gato se interessa por pena. É um animal que tem uma necessidade de caça maior do que o cachorro. Então, mas essa questão de que o gato não se vincula, isso é mito completamente. Quem tem gato, que já criou gato, sabe disso. É o que eu falo. Quem tem gato sabe que não. Que ele também se apaixona pelo proprietário. E muito, né? E muito. E assim, quem sofre mais, o cão ou o gato, vai depender muito. O gato, ele é um animal que ele é muito mais sensível às modificações ambientais. Então, tanto é que um gato, para sair de uma casa para outra, é complicado. O gato, se você tirar a caixa de areia dele completamente de um lugar e passar para outra, ele vai precisar de um tempo maior de adaptação. Concordo. Tenho duas em casa, já passei por tudo isso, já mudei com elas, a questão da caixinha da areia, olha, é isso mesmo. Pois é, se você tira o local dela de comer, o gato, ele é eu sempre falo, né? O gato ele é um animal um pouquinho mais, exige um método maior para se ter um gato. O gato é um animal mais metódico, é um animal que tem uma rotina, né, com o tutor dele ali. E quando isso é abalado, o gato ele vai sentir. Mas ele vai sentir de uma forma ele vai até apresentar isso de uma forma um pouco diferente do que o cão. Então, o gato depois, no ambiente, num evento desse de estresse, o gato é um animal que ele não demonstra tanto. Tanto é que às vezes a gente tem um gato extremamente doente, né? Que quando eu trabalhei durante um bom tempo, dando plantão, fazendo a parte clínica mesmo, de emergência, e às vezes a gente pegava um gato, quando a gente coletava um sangue, o gato estava só de meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse gato aqui? Esse gato tá mal. E para a gente convencer o cliente, dizer, seu gato não ia ficar internado, ele não acreditava. Ele, não, mas ele só vomitou ontem e hoje, está sem comer, tem 2 dias só. Eu falo, mas 2 dias, mas olha aqui, vamos fazer ultrassom. O gato estava com uma lipidose hepática absurda. Meu Deus, como é que esse gato está vivo ainda? Né? Então, assim como a parte clínica, por isso que a gente conversou no episódio anterior, a gente tem que ter, a gente trabalha com comportamento, uma clínica, um feeling clínico muito bom. Exato. Para a gente observar esse animal, para a gente ver se está normal, como é que não está, quais são as perguntas que eu vou fazer para aquele tutor. Então, o gato, ele passou por 2 momentos nessa pandemia. Quem já tinha gato antes da pandemia, primeiro ele estava acostumado que você saía de manhã e voltava de noite. Para ele estava lindo essa rotina. Ele sozinho na casa, beleza. A casa toda para ele. Toda para ele. Ele curtia, ele dormia à vontade. Ele estava adaptado, não tinha barulho. Exato. Não tinha televisão ligada, não tinha nada. Os momentos que tinha TV ligada, tinha no chão, ele já estava adaptado. E aí o gato passa por uma pessoa 24 horas. Né, dentro da casa, eu acho que os gatos começaram a se perguntar, vem cá, você não vai sair para trabalhar hoje não? Você não vai embora não? Você vai conseguir? Né? Então a gente sempre bota isso na cabeça e fica meio que brincando com isso, né? Imagina, aquele gato, doutor, que estava... imagina aquele gato que tem o tempo todo tranquilo, na dele, curtindo a casa, e o proprietário começou a trabalhar em casa o tempo inteiro querendo a atenção do gato. Exatamente, pegava o gato e botava o gato e apertando o gato e beijando o gato. Na hora que o gato estava acostumado com aquela soneca de 3 horas que ele tirava, exatamente. O gato subia no
no guarda-roupa e a pessoa pegava o gato. E pior era quem colocava o guiso no gato. Então, mais um ponto que a gente vem falar aí. Tirem os guizos dos seus gatos, tá? Então, o guiso é algo que estressa. Mas meu gato sempre usou guiso, mas estressa, ele não tem a chance de tirar. Então, o guiso, para que você tem o guiso? Não, para que quando ele estiver no lugar, eu vou achar ele. Sim, mas ele precisa estar no lugar que você não sabe onde ele está. Então, é necessário, é vital para ele. É necessário, a gente sempre fala que a meditação do gato é o momento dele. É isso aí. Ele não quer estar com ninguém, ele quer ficar com ele e ele acabou. Então respeite isso. E o outro momento que o gato vai passar agora ele passou pela adaptação, ele já está acostumado que durante o dia tem TV ligada, tem gente passando, tem barulhos e tal, ele se adaptou a isso. E agora ele vai ter que se adaptar a essa não presença. Essa pessoa que realmente retoma aquela rotina de sair, de voltar. E aí aí que entra realmente a gente ficar mais atento com as técnicas de enriquecimento ambiental para esse gato, com o uso dos feromônios, com muito cuidado quem quer fazer aromaterapia em felinos. Felinos são extremamente sensíveis e por mais que seja uma técnica interessante e tal, a gente tem aí alguns relatos de pessoas que são especialistas em aromaterapia falando sobre intoxicação por óleos essenciais. Então não quer dizer que você não faça, mas procure quem trabalha com isso, quem oriente de forma correta, né, para que você não provoque uma intoxicação no animal. Então, a gente tem assim uma série de coisas. O gato realmente é um animal que ele gosta muito do ambiente, mas ele não gosta só do ambiente. A gente tem que sempre conversar com os tutores de gato, que se criou tanto essa mística que o gato não gosta do tutor, que tem muito tutor de gato que não sabe que ele precisa brincar com o gato dele. Então, na maioria das consultorias que eu faço com felinos, é ensinando os tutores: você já brincou com o seu gato? Não. Não, ele não brinca. Eu falo: tá bom, eu vou lá, pego uma varetinha com pena, e o gato se amarra naquilo. E ele diz: mas ele nunca brincou. Eu digo: mas como é que ele vai brincar se você nunca propôs a brincadeira? Né? Então, a gente precisa propor a brincadeira para o gato, propor um enriquecimento e ter esse relacionamento que não é só eu pegar o gato e botar no colo e apertar, morder igual como se fosse um cachorro. Porque a maioria dos tutores de gato que se frustram é por isso. É porque ele quer colocar um gato como se ele pegasse um Shih Tzu, um Yorkshire, e mordesse a barriga e pegasse na pata. E não são todos os gatos que vão aceitar isso. Quando você vai pegar na barriga de um gato, a maioria dos gatos vão com a boca e com as 4 patas na sua mão. Ah, não, aí o gato é traiçoeiro. Não, é uma outra espécie. Você precisa aprender a interagir com aquela espécie. É a mesma coisa de você chegar do lado de um cavalo de forma abrupta. Esse animal, provavelmente, se ele for um pouquinho menos manso, né? Ele vai virar e vai te dar um coice. E vou dizer que a minha gata ela é muito mansa, muito dócil. Mas quando a gente começa a exagerar no carinho na barriga, ela se incomoda mais rápido, realmente. Com certeza. Então, são pontos muito sensíveis do gato. Então, a gente tem que entender, né? Quais são os pontos do meu gato, quais são pata e abdômen, são os locais que o gato ele evita mais que a gente toque. Então, aí a gente precisa dosar um pouco essa síndrome de Felícia que a gente fala, né? Que a maioria dos tutores tem, tanto com cães e gatos. E a gente aprender como é que a gente vai interagir com os animais de uma forma mais respeitosa. E aí a gente tem os gatos e tem os cães pequenos também. Ninguém pega, a maioria das pessoas não vai pegar na rua um Rottweiler que está caminhando com o seu tutor e vai abordar esse animal diretamente. Mas com os Shih Tzus, com os Pinschers nem tanto, o pessoal tem medo de Pinscher, né? Pinscher de Poodle todo mundo tem medo. Um pouco. Às vezes mais do que de um Rottweiler, né? Então, mas os outros cães menores, muita gente aborda de forma muito direta. E é que a gente fala, às vezes você pode ter um gato que é muito manso, isso eu aprendi muito no Fear Free, na certificação do Fear Free quando eu fiz. E até no atendimento veterinário aí para os nossos colegas veterinários, às vezes você tem um gato que, nossa, como esse gato é bonzinho, mas você abusa desse gato. Esse gato já chega na clínica já chacoalhando
como é? Na caixa de transporte. O tutor, ele não sabe conduzir o animal pela caixa de transporte. Ele acha que ele tem que conduzir pela alça. E não se pega gato pela alça, a caixa com o gato dentro pela alça. Porque aquilo balança, torna muito Olha, instável. doutor Luiz, essa é uma dica importante. Pois é, então... Olha, pessoal... Caixa... Exatamente. Presta então, atenção nessa dica. Pois é. Vamos pensar como um gato. Você pega um gato, colocou numa caixa de transporte. A maioria das pessoas já não tem o costume de colocar esse gato na caixa de transporte. Essa caixa de transporte ela não é familiar ao gato. Que deve ficar no ambiente que o gato entra e saia, com brinquedos, com toalhas, com o cheiro dele. É ideal que essa caixa de transporte ela tire a parte de cima, ela saia. E eu vou explicar lá na frente por quê. Ela saia e você consiga abrir ela por cima. Então, muita gente enfia o gato ali dentro, pega pela alça, chacoalha, o gato faz xixi, faz cocô, está assustado, não tem costume com o ambiente externo. Então, quando esse animal chega na clínica veterinária, ele está na mesma recepção que um monte de cachorro latindo, ele vai entrar na clínica veterinária, a caixa não abre por cima, a pessoa tem que chacoalhar para tirar o gato. Aí, quando a pessoa mete a mão lá dentro, o gato vai fazer o quê? Morder e arranhar. Nossa, esse gato é tão bonzinho, era tão bonzinho nas primeiras vezes que veio aqui, e agora esse gato tá o demônio. A gente fala assim, Ave Maria, esse gato, pelo amor de Deus. E aí a culpa é do gato. Não, a culpa é você que veio fazendo todo o processo errado. Então, como você pega um gato e transporta um gato, gente, pelo amor de Deus? Primeiro, caixa de transporte tem que ser como o arranhador do gato, tem que estar no ambiente dele. Então, antes de transportar, eu vou transportar ele, a caixa de transporte vai deve estar com a toalhinha ali, com o cheiro do tutor, com o cheiro do gato. Se puder colocar ali um feromônio que melhore ainda mais essa harmonia da caixa de transporte, coloque. Se quiser botar um brinquedo com catnip, coloque. Quando for transportar, colocou o gato entrou sozinho, pega um sachêzinho, bota lá dentro, deixa que o gato entre só. Depois você fecha a porta. O gato não tem costume com área externa. Uma coisa que a gente tem conversado muitos gatos hoje, as pessoas têm passeado com gato de peitoral e de guia. Isso é muito legal, mas para fazer isso tem que saber como é que você faz. Então, caixa de transporte, botou o gato não tem costume, pega uma manta e coloca em cima dessa caixa de transporte para você preservar o gato do estímulo visual excessivo. Pegou esse gato, por baixo, não mais pela alça, colocou dentro do carro, faz isso antes. Todo esse ritual não é só no dia. Colocar o gato, botar a manta, levantar, colocar no carro, bota uma música tranquila, baixinha. Evita não ir brigando com seu marido até a clínica veterinária. De preferência. Coloca o cinto para prender a caixa ali, porque se você der uma freada, você não tem nenhum problema com o gato ali dentro. E vai devagar para a clínica. Então, se você marcou a consulta com o seu veterinário 14h, sai de casa com uma meia hora de antecedência, 1 hora para chegar lá, para você se programar. Então, se for casal ou 2 pessoas, uma vai lá e olha como é que está a recepção. Se essa recepção não tiver, não for separada, uma recepção para gato, outra para cão, você fica no carro com seu gato. Não, tem muito cachorro, beleza. Na hora que ele for entrar, na hora que for a vez dele, eu busco o gato dentro do carro e levo ele direto para o consultório. Eu não preciso expor o meu gato a uma recepção que não está pronta para ele. A gente tem tido, principalmente nas grandes clínicas, essa preocupação de ter 2 recepções. Então, colocou o gato lá, a equipe precisa estar muito bem treinada. Não adianta o veterinário saber atender gato, ele ser especialista em felinos, se o auxiliar dele tenta meter a mão para tirar o gato do lado dele e contém o gato de uma forma incorreta. O veterinário vai perder esse atendimento. Então, daí de muitas vezes esse gato ser um gato muito bom e você não conseguir realizar a maioria dos procedimentos. Você não conseguir fazer uma punção para coletar um sangue, você não conseguir fazer nada, aplicar uma vacina, aferir uma temperatura, e aí é o que está. Fazer um simples exame clínico se torna Porque ele já chega estressado. Exato, se torna um episódio terrível. Terrível. E o tutor de gato, ele já evita levar o gato, porque é muito mais estressante
E é por isso que muitas vezes, como a gente comentou, esse gato já chega muito doente, porque às vezes o tutor já observou que esse gato estava diferente, mas ele só leva quando não tem jeito. Quando ele observa que realmente, pronto, esse gato parou de comer e esse gato é extremamente guloso. Tem algum problema aí. E aí ele vai dizer, poxa, mas se esse gato melhorar, eu não vou submeter meu gato àquele estresse todo. Então, assim, a gente precisa ter uma visão um pouco diferente do que é o atendimento felino. E também não só levar o gato lá quando esse animal estiver doente. Vamos ter experiências boas também com esse ambiente externo. Às vezes levar lá, é o seu veterinário, tenha um veterinário seu de confiança. Ó, doutor, como é que tá aí sua clínica hoje? Não, hoje tá vazio, quarta-feira de tarde é um dia tranquilo. Faz esse ritual todo, sem o gato estar doente. Leva ele lá, ele sair da caixa de transporte, fecha o consultório, ele explorar o consultório, ele se ambientar com a equipe veterinária, ele se ambientar com o veterinário. Depois a gente conduz esse gato para a caixinha de transporte, ele entra no carro e vai para casa. Então, olha aí que muito legal. Exato. E assim, você está falando de adaptação com o ambiente externo. Com o home office, eu observei aqui no meu bairro uma coisa que para mim não era comum. Eu não via de uma forma comum. Realmente as pessoas saindo na coleira com os gatos. Eu confesso que eu nunca fiz isso, doutor Luiz, mas eu fiquei com vontade. Pronto. Porém, as minhas gatas não são tão jovens. Eu tenho uma gata de 7 anos e a outra de 12. Você acha que é possível nessa idade eu sair com elas na coleira? Olha, depende muito de como a gente vai conduzir esse processo. Primeiro, a gente tem que observar, né, que o peitoral não é algo natural para nenhum animal, nem para o gato. Então, a gente não vai botar um peitoral... Tem cachorro que não gosta do peitoral, né? Engraçado. Tem cachorro que não gosta, e eu pego muito, como eu tenho feito muito atendimento, muita consultoria de filhote, a gente tem visto muito. Ultimamente eu estava com um animal e o treino dele era para colocar o peitoral. A gente conseguiu depois de 2 meses. Colocar o peitoral de uma forma... Não é só a gente pegar o cachorro, conter a força, enfiar um peitoral, teoricamente é fácil. Mas chega uma hora que o cachorro ele começa a morder. E aí a coisa piora. Eu estou falando do processo todo para colocar um peitoral de forma tranquila e que esse animal aceite e ele goste disso. Então, o caminho, a gente demorou 2 meses, mas provavelmente se esse tutor não procurasse uma ajuda para fazer isso, o cão vive com a gente durante 10 anos. E ia ser 10 anos sem ele conseguir colocar o peitoral, essa pessoa provavelmente ia desistir de passear com esse cachorro no primeiro ano, e o cachorro não, ele fica dentro de casa. Pronto. Exatamente. Mas até nos filhotes, nos cães, a gente precisa adaptar. Então, primeiro, apresentar a ferramenta de passeio para o animal, colocar ali como algo normal, colocar no meio dos brinquedos dele, começar a fazer associações positivas com isso, dar um petisco e passar esse peitoral em cima do animal, depois eu tento colocar, depois eu vou treinar, pegar esse animal, colocar toda vez Luiz, que eu coloco. Isso inclusive para gato. Tá valendo para gato também. Exatamente. Já tô anotando aqui. Tocar na pata desse animal e dar um petisco. E aos poucos, depois eu coloco esse peitoral e vejo quanto tempo esse animal tolera. Tem animal que vai tolerar 20 segundos. Eu tiro e vou fazendo esse processo, repetindo 10, 20 vezes na mesma sessão ali, até que eu consiga ir anotando o tempo que esse animal vai aguentando, vai se adaptando com a permanência daquela ferramenta. Então eu vou aumentando o tempo. Depois eu ensino esse animal a colocar a guia. Depois eu ensino esse animal a passear dentro de casa com a guia. Depois eu posso utilizar ruídos simulados, artificiais, de uma caixinha Bluetooth, de uma moto passando, de uma pessoa falando, de ônibus. E eu vou jogando petiscos no chão e esse animal vai achando interessante aquela reconfiguração. Depois eu posso começar a ir levando esse gato com o peitoral e com a guia, levando ele até a porta e dando a oportunidade que se esse animal quiser voltar correndo para dentro de casa, eu deixo ele voltar. O grande problema é que as pessoas querem, no mesmo dia que coloca o peitoral, não adapta o animal e já vai para a rua. Exatamente.
Aí E na esse rua animal vai... pode ter outros animais. Geralmente tem muito cachorro passeando também. Daí pronto, o problema está instalado, né? Então, uma grande questão quando se passeia com gato, eu sempre falo com o pessoal que quer passear com gato, evite aqueles horários de picos dos cães, né? Por enquanto, porque às vezes um outro cachorro vai incomodar o seu gato. Então, tente ver ali um horário, um dia também que o gato consiga passear sem que ele tenha aquela população toda de cachorro que ele vai encontrar no mesmo horário. Então a gente vai escolhendo locais mais sombreados, né, que a gente pode caminhar fora desses horários e dando essa oportunidade. Uma coisa que eu acho interessante quando se inicia o passeio com gato é com a própria caixa de transporte. Botou esse gato na caixa de transporte, coberta, tenta ir levando ele para que ele veja. Sentiu desconforto no gato, abre a caixa de transporte, deixa ver se o gato vai sair para explorar. Leva um sachêzinho, bota num banco de praça, deixa esse gato vivenciar isso. Se esse gato se sentir inseguro, ele vai entrar na caixa. Então, aí a gente vai ver se o meu gato, ele gosta de passear ou não. Se ele não gostar de passear, não tem problema. Investe em mais arranhadores na casa. Investe em enriquecimento ambiental, né? Enriquecimento ambiental. Exato. Então, adorei as dicas. Pode ter certeza que eu vou começar a colocar em prática, depois eu te conto. Tá ok, me fale mesmo. E, gente, como é bom falar de gato, né? Bom, eu sou uma suspeita, né, para falar, porque eu amo, sempre tive gato a vida toda. Tenho essas duas queridas aqui, são as minhas paixões dentro de casa. Doutor Luiz, muito bom esse nosso bate-papo, não dá nem vontade de acabar, né? Dá vontade de a gente continuar falando, porque é muito legal. E então eu queria te agradecer novamente por todos esses ensinamentos e, por favor, deixe seus contatos, suas redes sociais, seu telefone, para que as pessoas possam te encontrar. Ok, obrigado, Juliana, obrigado, Ouro Fino, pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Falar de comportamento, para mim, eu recebo como uma convocação mesmo. Eu acho que as pessoas precisam saber um pouco mais, né? Então faz parte. Quem trabalha com comportamento está inserido aí o nosso objetivo é bem-estar, né? Então a medicina veterinária comportamental, ela é uma ciência do bem-estar animal, em que a gente está aqui realmente para diminuir esses ruídos nessa comunicação humano-animal. E muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo do Ouro Fino. Minhas redes sociais, meu telefone é DDD 719-9299-7646 e o meu Instagram, Luiz Souza Vet, tudo com S, só ir lá, vocês me encontram. Tá bom? Obrigado. Excelente. Nós é que agradecemos, doutor Luiz, porque assim... tem sido especial, né? O programa anterior que a gente fez, esse de hoje, muito, muito especial. E você, obrigado, que está nos acompanhando, aproveita, nos siga nas redes sociais, pessoal. Nossos perfis no Instagram, Facebook e TikTok são @ourofinopet. Vocês vão encontrar lá vários conteúdos interessantes sobre vários assuntos, bem-estar, saúde dos seus filhos de patas. E até o nosso próximo Ouro Fino Petcast.